Se a tua cozinha é pequena, pequena mesmo, e tu sente que falta espaço para as tuas coisas, hoje eu vou te mostrar como resolver isso sem precisar aumentar a casa. Porque, na maioria das vezes, o problema não é o espaço, e sim o layout que tu tem na tua cozinha. Então hoje eu vou te mostrar os erros que fazem as cozinhas pequenas parecerem super apertadas, como distribuir os móveis, onde colocar os eletrodomésticos e truques que faz a tua cozinha parecer maior e mais organizada. E no final, então fica até o final, porque eu vou te mostrar layouts que funcionam muito bem em cozinhas bem pequenas. Primeiro, o maior erro das cozinhas pequenas. Tem muita coisa que destrói a cozinha pequena e muita gente faz e nem sabe que está fazendo. Comprar móveis sem pensar na circulação da tua cozinha. Mesmo a tua cozinha sendo pequena, tu tem que pensar na circulação dela. Tu não pode atravancar todos os móveis e comprar móveis sem pensar nessa circulação. Às vezes, tu coloca geladeira enorme, armário muito profundo, mesa no meio da cozinha. Assim, sobra um corredor minúsculo que tu mal consegue passar de lado. E o resultado, a cozinha fica um lugar totalmente desconfortável de se estar. E a cozinha ela tem que ser funcional. Por isso, cozinha pequena, cada centímetro tem que trabalhar a teu favor. E a regra número 1 de cozinhas pequenas, a circulação deve ser leve, fluida. Tu precisa conseguir abrir gavetas, abrir a geladeira, que às vezes tem cozinhas que tu não consegue nem abrir a geladeira de tanta coisa que tem. Usar o forno e caminhar sem bater em tudo. Então, antes de pensar na decoração, nos móveis lindos, eu vi um móvel na loja tal que é lindo, nossa, vai ficar perfeito. Mas ele não cabe na tua cozinha. Mesmo que tu tente, ela não vai caber, ele não se encaixa ali. Então, cozinhas pequenas, tu tem que ter uma circulação fluida, um fluxo, para ti não ficar atravancando todos os móveis naquele espaço. 2. A melhor distribuição em cozinhas minúsculas. A minha cozinha é super pequenininha e eu tenho que sim pensar numa boa distribuição para ela não ficar mais apertada do que ela já é. Layout linear. Layout linear é tu ter tudo numa parede só, tá? Se tu tem uma cozinha muito estreita, fininha, tá? Comprida, mas fininha, o bom é tu ter móveis somente de um lado. Assim a circulação flui na frente da cozinha, pensando no modo que tu vai utilizar a cozinha. Preparo, lavagem, cozimento, tudo tem que ter tudo tem que ter um sentido. Esse layout deixa a circulação livre e faz parecer que a cozinha é maior. E aqui vai uma dica muito importante. Coloque os eletrodomésticos maiores nas extremidades. Por exemplo, geladeira numa ponta, torre quente na outra. São os dois maiores eletrodomésticos que a gente tem. Por mais que a torre quente seja mais de um eletrodoméstico, ela vai ter forno, vai ter micro-ondas, vai ter um armário. Então ela vai ter praticamente a mesma altura da geladeira. E colocando cada um numa ponta, tu vai criar um bloco e o resto fica tudo no meio. Layout em L. Agora, se tu consegue utilizar duas paredes, o layout em L é perfeito para ti, porque ele cria mais bancada sem comprometer a circulação. E ele funciona muito em apartamentos ou casas pequenas. Uma dica, utilize o canto. Sabe aquele canto que às vezes não tem que colocar? Utilize ele como um espaço inteligente para te colocar itens que tu não vai utilizar com tanta frequência, porque ele vai ficar mais profundo. Então, tu pode sim colocar mais itens nesse espaço. Então, fica um canto inteligente para a tua cozinha. Ou também, tu pode utilizar esse canto com gavetas, prateleiras. E sabe aquelas prateleiras giratórias? Tu pode utilizar colocando nesse canto duas portas que tu abra, né, cada uma para um lado, e essas prateleiras giratórias tu pode girar elas para pegar o que tem no fundo, sem ter
aquele monte de espaço sem utilização, ou tu ir colocando uma coisa em cima da outra e ele vai ficar mais profundo, às vezes tu nem sabe o que tem lá no fundo. Então, com essa prateleira giratória, tu pode utilizar o que está no fundo e o que está na frente. Por isso, cozinhas pequenas precisa ser utilizado todos os cantos. 3. Como posicionar os eletrodomésticos. Agora vamos falar da parte mais importante. Onde colocar cada eletrodoméstico. Geladeira. A geladeira tem que ficar num espaço de fácil acesso. Então evita colocar ela no meio da cozinha, porque visualmente ela pesa muito. O ideal é colocar ela na ponta do layout, perto da entrada ou integrando ela com os armários. Micro-ondas. O micro-ondas, colocando ele em cima da bancada, é um crime. É um crime, porque se tu colocar ali, ele vai atrapalhar. Para a cozinha pequena não é o ideal. Tu tem que deixar ele num espaço estratégico. Tu pode colocar ele em nicho, torre quente, como eu te falei, aquelas torres quentes que tu coloca micro-ondas, forno, tu pode colocar air fryer. Isso é uma torre quente, tu pode colocar ele integrando nesse espaço. Ou também tu colocar ele num espaço, num nicho aéreo, planejado para ele. Mas não coloca ele em cima da bancada, senão ele vai te atrapalhar. Dessa forma, tu ganha muito espaço. Coloca ele em espaços destinados para ele e não em cima da bancada, por favor. Forno e cooktop. Cooktop pequeno salva cozinhas pequenas. Às vezes, 4 bocas já é suficiente para aquela tua cozinha. E talvez, se tu nem usa muito forno, um forno mais compacto, menorzinho, já tá de bom tamanho. Cozinha pequena precisa ser funcional para a tua rotina. 4. Truques que fazem a tua cozinha parecer muito maior. Cores claras. A cor clara ajuda muito a ampliar o teu espaço, mas tu não precisa colocar cor clara em todas as paredes. Tu pode utilizar bege, cinza claro, madeira clara, verde suave. Compondo essas cores, tu pode colocar também nas paredes e nos teus armários. Armário até o teto. Isso muda completamente cozinhas pequenas. Por quê? Aumenta armazenamento, diminui a poluição visual e faz o ambiente parecer mais alto. Pé direito mais alto. Lembra que eu te falei? Utilize as paredes, tira as coisas do chão. Então, utilizar ele até o teto é ótimo para cozinhas pequenas. Iluminação. Uma cozinha pequena sempre parece menor. Parece algo muito apertado. Então, iluminação. Ilumine a tua cozinha. Por isso, é bom tu utilizar fita de LED, iluminação embaixo dos armários, uma iluminação com amarelinho, sabe? Aquela cor quente mais suave. Tu pode utilizar uma cor branca ou uma cor neutra, que daí tu não tem aquela cor tão branca azulada. Tu pode ter uma corzinha neutra, que ela fica entre o quente e o frio. Outra dica boa é tu utilizar portas com vidros reflexivos ou vidros transparentes. Isso ajuda a ampliar o teu ambiente visualmente e deixa a tua cozinha mais leve. 5. O que evitar em cozinhas pequenas? Agora eu vou te falar coisas que tu não deve fazer na tua cozinha, tá bom? Excesso de decoração, muitos objetos na bancada, armários muito escuros, móveis muito profundos, mesa grande demais e eletrodoméstico gigante. Em cozinha pequena, menos bagunça visual significa sensação de mais espaço. E tu percebeu uma coisa? Que cozinha pequena não significa que é cozinha ruim. O segredo é utilizar esse espaço, funcionar de acordo com a tua rotina. Quando o layout é inteligente, a cozinha fica mais bonita, mais confortável e parece ser maior. Então, antes de tu pensar em reformar a tua cozinha e gastar, pensa no layout, na fluidez, de onde tu vai colocar os teus eletrodomésticos, móveis e como que funciona o layout, né? O melhor layout para tua cozinha. Porque às vezes mudar um móvel de lugar
vai transformar aquele teu espaço. Então, se tu gosta de vídeos de decoração, arquitetura, organização e soluções inteligentes para casas pequenas ou casas compactas, já te inscreve aqui no canal, porque tem vídeo toda semana pensado exatamente nesses temas para ti, para melhorar o espaço da tua casa. Então não deixa de deixar o teu like, te inscrever no canal, acionar o sininho para te não perder os meus vídeos. Um beijo, tchau!